Aleluia. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Se não está, vai ficar. Amém, irmãos? Eu sei que hoje é um daqueles dias, né? Que o mundo e o sistema estabeleceu. E que muita gente fica em casa por conta do mundo e o sistema. Mas eles vão dar conta com Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por sua palavra, pelo seu Espírito, por sua graça, por sua bondade. Te dou graças, Pai, pelo prazer que eu tenho de te servir, Pai, de poder ser um canal para o teu povo e, acima de tudo, o primeiro a receber disso, Pai. Pai, quero te dar graças pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por sua bondade. Obrigado, Pai, porque a sua palavra é carregada de poder, Pai. É tudo que nós precisamos, é a sua palavra, Pai. O nosso bem mais precioso é a tua palavra, Pai. Esse mundo não tem nada a nos oferecer, Pai. E nós queremos nessa manhã, Pai, inclinar os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, a tua palavra, serem ensinados e inspirados, Pai, e ter o cuidado de te dar toda a honra, toda a glória, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide a sua glória com homem nenhum. E, Pai, é para isso que nós estamos aqui, para te adorar, Pai, para te servir. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por sua graça. Obrigado pelo amado Espírito Santo. Eu consagro a minha vida, Pai. Eu reconheço, Pai, que o Senhor conferiu algo a mim, Pai, e que não é meu e é para o povo. E eu estou aqui para fazer isso, Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te convidamos, Espírito Santo querido, para ter liberdade nesse culto. Nós nos oferecemos no nome de Jesus. Quantos creem e concordam, diga amém. Você pode se assentar, irmãos. Obrigado, irmãos. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que Deus tem grandes coisas para nós? Você crê nisso mesmo? Sabe, amado, eu creio de todo o meu coração nisso. E eu sei que Deus, Ele está nos chamando para algo grande nesses últimos dias. E Deus, Ele tem tratado algumas coisas comigo no meu coração. E eu percebo que Deus está nos preparando, né? E Deus sempre vai querer alinhar coisas no nosso coração, sempre vai querer trazer luz para aquilo que Ele está sinalizando, para aquilo que Ele está mostrando. Eu queria, amado, nessa manhã conversar com você um pouquinho sobre, que você entendesse que nós somos chamados para governar, amém, irmãos? Eu queria que você entendesse um pouquinho sobre isso nessa manhã. Eu acredito que vai ser uma grande bênção. Eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né, a respeito dessa questão de prosperidade, de viver uma vida boa, de desfrutar daquilo que Deus criou para os seus filhos, né? Algumas pessoas ainda têm um conceito de que aquilo que vão viver e aquilo que vão ter está ligado diretamente ao seu trabalho, quando na verdade não é isso. Eu queria conversar um pouquinho com você a respeito disso. Quando se entende, amado, que domingo pela manhã, né? Se entende que é dia dos pais, qual é o melhor lugar para estar? Na presença de Deus, né? Não é verdade? Você concorda na presença do Pai, né? Honrar quem? O verdadeiro Pai, né? Aí depois quer desfrutar. Desculpa, irmão, não é assim que funciona. Você gostando ou não, é verdade. Sabe, eu fui ungido para falar essas coisas. Eu fui ungido para andar na contramão desse mundo. Eu quero fazer um almoço maravilhoso para o meu pai. Eu acho que seria indigno você oferecer alguma coisa para o seu pai que você não ofereça a Deus primeiro. Amém. Eu preciso, sabe, amado, às vezes falar algumas coisas chatas. E porque senão quem vai ser o errado da história sou eu. E eu vou repetir, né? As pessoas vão ter N motivos para não vir, né? E aí depois você vai ver que são essas pessoas que são problemas de alma,
são problemas que têm problemas financeiros, tem problemas A, B, C e D, e aí vai. E as pessoas não fazem a escolha, né, de viver da melhor forma, né, que é escolher pela palavra. Né, e liderança, quando falta, a primeira coisa que tem que fazer é avisar o líder, né? Mas a ideia quer dar exemplo do que depois? Amém, irmãos? Bom dia a todos, vocês estão aqui? Vou pregar a palavra, amém, irmãos? Aleluia. Abra comigo Gálatas, por favor. Gálatas 3, capítulo 11. Olha o que a Bíblia diz. Eu queria dar as boas-vindas aí para o povo que está nos acompanhando de forma online. Vi aí o profeta Alex e o evangelista Alex Koenig também. A Dilson, tá? E minha mãe, um monte de gente aí nos acompanhando aí. Que honra ter vocês conosco aqui. Que bênção mesmo. Mas vamos para aquilo que é melhor, a palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Gálatas 3:11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E fé no quê? Na palavra de Deus. Amém, irmãos? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O verso 13 diz, e eu queria que você ficasse com isso: Cristo nos resgatou, repita assim comigo, da maldição da lei. Você está feliz por isso ou não? Que nós fomos resgatar da maldição da lei. Você está aqui comigo? Fala assim: eu não sou mais maldito. Então você não pode se comportar como maldito. Amém? Você tem que se comportar como abençoado, como filho que dá exemplo, como filho ungido. Amém, irmãos? Aleluia. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que forma? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E o verso 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, com o propósito de quê? A fim de que recebêssemos, de que forma? Pela fé, o Espírito prometido. Sabe, amado, eu queria começar falando, porque às vezes o assunto quando vai falar do assunto que eu vou dizer aqui sobre governo, sobre você prosperar, sobre você viver uma vida bem-sucedida, infelizmente tem muitas pessoas que têm problema com isso, têm dificuldade com isso, e eu até entendo, né? Mas eu estou te mostrando que Jesus, a própria Bíblia está dizendo no Novo Testamento, que Jesus, ele se fez maldição no nosso lugar, para nos livrar, para que eu e você pudéssemos viver uma vida maravilhosa. E quando eu digo vida maravilhosa, amado, não está ligado simplesmente ou propriamente a dinheiro, né? Porque prosperidade, na realidade, está ligado a espírito, alma e corpo. Amém? Você concorda com isso? Então, e eu sempre gosto de dizer que prosperidade, antes de qualquer coisa, é por dentro, não é por fora. Você não é medido, né? A Bíblia não nos mede por aquilo que nós temos, de maneira nenhuma. Amém? Você precisa entender isso. Não é o teu carro, nem a tua casa, nem o tanto de dinheiro que você tem, que determina a sua prosperidade. Muito pelo contrário. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, né? E quando a gente olha para as Escrituras, né? Eu vou fazer um pano de fundo aqui para mim entrar no assunto, porque eu cerco bem o assunto e depois não tem de onde correr. Amém? A Bíblia nos dá várias provas, né, de prosperidade de Deus para as nossas vidas. E hoje o meu maior alvo aqui, pega isso que eu vou te dizer agora. O meu maior alvo aqui é que você creia que Salmos 23, o verso 1 é verdade. Onde você lembra o que está escrito lá? O que está escrito? Esse é o meu maior alvo hoje aqui. Que você crê em Salmos 23, verso 1. Não vai faltar cuidado, não vai faltar graça, favor, bondade, provisão.
Esse é o maior alvo meu hoje à noite aqui, que você crê no texto que você mais conhece. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas têm falta. E eu não sei se você sabe, né? A falta de dinheiro não é uma causa, é um efeito. Amém, irmãos? A falta não é uma causa, é um efeito. Porque falta está ligada ao quê? A maldição. Se está faltando, está no quê? O povo não quer nem falar, né? Mas é o que a Bíblia diz, não sou eu não. Por isso que eu preciso renovar a minha mente. Hoje é um culto de ensino, né? Aleluia. Só se abra, não se trava, amém? Então, Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você crê que isso é verdade? Você crê também, não precisa abrir em Deuteronômio capítulo 8, verso 18, a Bíblia diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza e para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Você crê nisso também? Amém. Que Ele é quem nos dá força? Amém? Então isso vem de Deus, né? Amém? Você crê também em Salmo 112, o verso 1, que diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Fala assim: o homem que teme ao Senhor. A Bíblia te chama de bem-aventurado, de feliz o homem que teme ao Senhor. E o que também? E que se comprais nos seus mandamentos. Qual é o resultado? Qual é o efeito? A sua descendência será poderosa. E depois diz: será abençoada a geração dos justos. Na casa desse homem bem-aventurado que teme ao Senhor, que se comprar nos seus mandamentos, além de ter a sua descendência poderosa na terra e a sua geração abençoada, a Bíblia diz que na casa dessa pessoa há prosperidade e riqueza. Fala assim: efeito. Amém? E a sua justiça permanece para sempre. Vamos ler do Novo Testamento, né? 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de quem? De nós, para que, pela sua pobreza, eu e você nos tornássemos. Onde é que você vai aceitar isso? Amém, irmãos? 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, não precisa abrir, eu vou falar com você aqui. A Bíblia diz: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona, de que forma? Ricamente, para o nosso aprazimento. Outro versículo, vou ler para você, não precisa ler, vou citar aqui para você. Jó capítulo 36, o verso 11 diz assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Aleluia. Tudo isso aqui é efeito, amém? Josué 1:8, a Bíblia diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o que? O teu caminho, e serás. Então, ser bem sucedido é o resultado de uma vida do que, irmãos? De meditar na palavra. E o que é meditar na palavra? É extrair o conselho de Deus contido nas Escrituras para qualquer área da sua vida. Amém? Salmos capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que eu e você somos comparados a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto esse homem, essa mulher faz, será bem sucedido. Amém? 1 Crônicas 29:12, a Bíblia diz que riquezas e glória vem de quem? Do seu trabalho? Vem do Senhor. Porque tu dominas sobre tudo, e na tua mão, Senhor, há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Amém, amado? A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, não precisa abrir, eu vou citar para você: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Guaratinguetá e de todo o vale do Paraíba,
Crede no Senhor vosso Deus e estareis. Se está com medo, está crendo em quem? Crede no Senhor vosso Deus e estareis. Crede nos seus profetas e... Amém, amado? Você está aqui comigo? Então, eu acho importante a gente lembrar dessas verdades, mas se o meu desafio hoje é fazer você crer em Salmos 23, o verso 1. O Senhor é o seu pastor? Sim ou não? Uma das provas de que o Senhor é o seu pastor é você vir ouvir Ele na igreja. Aleluia. Mas eu penso que você está vindo ouvir o Zé Roberto, né? Se fosse Jesus estivesse aqui em carne e osso, você viria. Você dizia, meu amor, amanhã eu faço outro almoço para você, mas hoje eu vou ouvir Jesus. Aleluia. Então, amado, eu quero falar com você que nós somos chamados para governar. Sabe, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a proposta que está estabelecida por Deus, por palavras que nós recebemos nesses últimos dias e nesses 12 anos, nós precisamos estar bem certo do que Deus falou comigo e com você. Amém? E você precisa entender, sabe, aquilo que Deus quer que você faça, né? Deus, Ele não vai descer aqui para fazer, Ele vai precisar de pessoas. Amém? O governo de Deus é estabelecido por meio de nós aqui na terra. Amém, irmãos? Então eu creio que nós vamos experimentar manifestações poderosas da parte de Deus em áreas de crescimento, aumento, multiplicação, em todas as áreas. Mas eu percebo que Satanás, de alguma maneira, ele quis afetar diretamente a igreja nesses últimos dias. Eu não sei se você concorda comigo, mas nesses últimos dias, o diabo quis trazer medo, pânico, né? Pessoas com medo de morrer. Eu não sei se você sabe, amado, mas morrer é uma grande bênção. Eu não sei se você tem consciência da eternidade, mas ir para o céu é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Então, muitas coisas aconteceram nesses últimos dias aí, com a proposta de nos dividir, nos separar, e também colocar uma mordaça na nossa boca, né? Mas eu creio que Deus, Ele usou esse tempo para nos preparar para algo grande, e eu creio nisso em todo o meu coração, e é nisso que eu estou crendo, e por isso eu e você devemos olhar para além do natural, para olhar para o sobrenatural, amém? Porque Deus está nos chamando para coisas grandes, e Deus, o nosso Pai, Ele é especialista em transformar tragédias em milagres, e a história de José é um exemplo bem claro a respeito disso, né? Não precisa abrir, mas eu vou citar para você. Quando você lê Gênesis, o capítulo 50, o verso 20, a Bíblia diz, falando, né, José, vós na verdade com os irmãos dele, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente viva. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Sabe, amado, quando a gente olha para essa história, né, parece que José estava determinado, né, foi determinado para sofrimento, para isso, para aquilo. Mas existem coisas no processo de crescimento e amadurecimento espiritual que se levanta contra nós por conta de fidelidade ou por conta do chamado de Deus na sua vida, que parece que tudo está dando errado, mas mesmo quando se levantam contra você, aquelas coisas vão cooperar para o teu crescimento, se você estiver em Deus, guardado em Deus, amém? Aqueles irmãos nem sabiam que estava contribuindo para o crescimento de José, e depois que eles seriam alcançados lá na frente por eles, amém? Então, se você está na palavra de Deus, amado, se tentarem contra você, aquilo vai trabalhar ao teu favor. Amém? Por isso que Paulo diz para você não desanimar, fica tranquilo, que é leve, momentâneo, e ainda vai produzir para você um peso eterno de glória.
Então, nesse texto fica claro que os irmãos de José planejaram o mal contra ele. Porém, Deus o tornou o quê? Em bem, aquilo que se levantou contra ele. Então, se não abandonarmos os princípios de Deus para as nossas vidas, mesmo em uma situação ruim, que se levante contra nós, ou que planejaram contra nós, contra mim e você, Deus vai usar ou transformar aquela situação em bem. Quantos creem nisso? Quando você olha as escrituras, você vai ver que ela está cheia disso. Sabe, amado, eu gostei de algo que o pastor Edilson de Lira disse, e eu escrevi aqui para ler aqui para você. Ele disse o seguinte, que prosperar quando tudo está favorável, pode fazer você pensar que você é muito inteligente. Não é interessante? Agora, prosperar quando um caos está estabelecido ou instaurado, vai fazer as pessoas falar que só poderia ter sido Deus na sua vida. Amém? Aleluia! Josafá, ele experimentou milagres em tempos de grande opressão também. Quanto se lembra disso? Amém? Ele teve medo, o texto deixa isso bem claro, né? Mas ele fez algo, ele se propôs a fazer o quê? A buscar o Senhor. Ele não se propôs a ficar com medo e se trancar. Ele sabia que a força e o poder para sair daquela situação estava nas mãos do Senhor, e ele colocou seus olhos no Senhor. Ele creu no Senhor e desfrutou de segurança e prosperidade de forma absurda naqueles dias. Não precisa abrir, mas eu vou citar para você 2 Crônicas 20, 25, diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres, riquezas em abundância, e objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar. Em 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Se levantaram contra você, se prepara, vão trabalhar em teu favor. Amém, irmãos? Se levantaram contra Josafá, agora ele fez a coisa certa, se propôs a fazer o quê? A buscar o Senhor. Então, quando você tem consciência de quem você é, qual é a promessa de Deus para a sua vida, você já sabe, pressão está chegando, aleluia. Todo tempo de pressão antecede um tempo de glória. Tem milagre, tem intervenção divina se manifestando. Então, amado, quando o mundo está em crise, eu e você podemos desfrutar do quê? De favor sobrenatural de Deus. Não importa o que aconteça, você está guardado em Deus, amém, irmãos? Não importa, Deus vai colocar a sua vida em evidência em tempos de crise. Você crê nisso? Em tempos de oposição, os filhos de Deus vão ser colocados em evidência. Por isso que eu estou pregando essa mensagem, porque se levantaram coisas, agora chegou a hora de saquear. Amém, amado? Quantos creem nisso? Que tem grandes milagres para a sua vida aí. Em todas as áreas, não é só financeiro não. Saúde divina, teus filhos crescendo, prosperando, sabedoria do alto, inteligência espiritual, todas as áreas. Amém? Os dons operando como nunca operou. Seus olhos iluminados de forma sobrenatural. Você tendo prazer, quer ver um milagre grande, é pessoas ter prazer de ir para a igreja. Amém. Aleluia. Então, quando olhamos para as escrituras, vamos ver que as histórias dos grandes homens de Deus são histórias, sabe do que? De reviravolta. Fala assim, reviravolta. Amado, eu creio de todo o meu coração, por isso que eu estou falando isso, que nós estamos no meio de uma grande reviravolta, de que aquilo que veio para tentar nos parar, querer nos barrar, roubar aquilo que era nosso, amado, agora nos está entrando para um tempo de reviravolta, de milagres tão sobrenaturais, que você nunca mais vai lembrar desses dias. Amém, irmãos? Você crê nisso? Aleluia. Quantos lembra? José estava esquecido na prisão, e em um dia Deus o colocou no topo, uma reviravolta. Você crê nisso? Com essa alegria toda mesmo? Amém, irmãos?
Você precisa crer, está escrito. Ah, mas foi com José. E você é quem? Filho do Deus vivo, ungido. Você pode vir para o culto hoje de manhã, talvez com um problema financeiro ou com uma doença no seu corpo, mas você pode sair desse culto hoje com isso mudado, se você agarrar a palavra. Amém? Milagre não tem que ser na segunda, porque os bancos estão abertos. Deus não está preso a um banco. Você recebe hoje, agora. Eu creio em grandes transferências, amado, do céu para a nossa vida. Grandes transferências do céu para a nossa vida. O que você recebe vem do alto, amado. É do alto que vem o teu socorro. Amém. Por isso que tem que ser mudado por dentro. Aleluia. Eu creio nessas coisas. Milagres extraordinários. Você não pode se conformar com uma vida medíocre. A melhor mensagem disso é a que o pastor Marcelo pregou aqui. Que se você está vivendo uma vida mediana, se você está fazendo só o que te manda, você é o quê? Inútil. Eu não quero ser inútil, amado. Só ter dinheiro para pagar as minhas contas. Porque esse não é o propósito. O propósito da prosperidade, acima de qualquer coisa, amado, é você abençoar pessoas. É você fazer com que o reino de Deus cresça e avança. Você não pode achar que é próspero porque você pagou suas contas. Você vê que a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Graças a Deus paguei minhas contas. E feliz. Não. Graças a Deus é quando você começar a dizer, rapaz, hoje quando eu for na igreja, depois que eu entregar meu dízimo e minha oferta, eu quero abençoar alguém hoje. Se acordar para abençoar. Mudar essa mentalidade de receber. Melhor coisa é dar do que receber. Amém? Você está aqui comigo? Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver os irmãos aqui. Oh, aleluia. Creio que Deus está nos chamando como igreja e indivíduos para viver sonhos que Ele colocou em nossos corações. Mas eu já vou te dizer uma coisa, teu salário não paga os teus sonhos. Vou repetir, teu salário não paga os teus sonhos. É melhor você decidir crer. Amém? Porque você tem sonhos altos. Você não diz, mas gosta de casa boa, gosta de carro bom, você gosta de comer bem, você gosta de viajar. Então teu salário não paga isso. Já está certo. Então é melhor vir para o lado de cá. Amém? Quantos vão dar um passo de fé hoje? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amado, eu estou convencido disso, de que Deus é bom e de que Ele tem coisas boas para os seus filhos. Ele não só nos deu Jesus, mas com Ele graciosamente, é o que a Bíblia diz, nos deu todas as coisas. Fala assim comigo, todas as coisas. De novo para sua mente receber todas as coisas. Todas as coisas. Saúde divina, cura, amém, perfeição, dons, milagres financeiros, descanso, refrigério, sobrando, tendo sempre ampla suficiência. Está escrito. Eu vou repetir, está escrito. Agora isso não é para qualquer um. Prosperar é uma escolha que você faz.
Prosperar não é um acidente. Prosperar é você entrar num fluxo que Deus estabeleceu. As pessoas pensam que vão prosperar quando o pai morre, para ficar com a herança. Tem gente que está falando assim, rapaz, aleluia, está com tanta conta para pagar, mas quando meu pai morrer eu pago tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso, amado, precisamos alinhar o nosso coração para essa próxima década. Nós precisamos mudar a maneira de pensar. E não fica chateado. Se você entrou aqui liso, está com um monte de conta para pagar, você está no melhor lugar. Você vai poder sacar no banco celestial hoje. Amém? Jesus falou, vinde a mim. Todos que estão o quê? Então às vezes está liso também. Venha, venha. Ele é o seu pastor. E nada te faltará. Se está faltando, você está no lugar certo. Amém, irmãos? Não pensa só em comida, nada me faltará. Por isso, amado, que o sistema do mundo não pode fazer parte das nossas vidas. Eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui. O sistema do mundo está baseado no que você tem. Então, o que você tem determina o que você é. Amém? Outra coisa. O sistema do mundo vai determinar os seus relacionamentos. Lugares que você frequenta, as pessoas da sua convivência. O sistema do mundo diz, né, que... dependendo da sua mentalidade, né? Ou se o sistema do mundo, irmão, se você tem dinheiro, você faz parte dessa classe. Se você não tem, você vai para lá. Esse é o sistema do mundo. Se você não tem nada, é para ficar bem para lá. É o sistema do mundo. O sistema do mundo determina quem é as pessoas do seu relacionamento. Rapaz, eu tenho dinheiro, tem que me relacionar com quem tem dinheiro. O sistema de Deus é diferente. Se você tem dinheiro, Deus vai te levar para abençoar quem não tem. Aleluia. O sistema do mundo diz que você é melhor por causa do sentimento de posse. Já viu? Porque você adquire uma coisa, você se incha. Parece um sapo boi. O sentimento de posse traz satisfação ao nosso ego, mas nos separa do melhor que Deus tem para nós. Sabe o que é? As pessoas. O sistema do mundo faz isso. Esse sentimento de posse promove o que? Limitação. Porque eu só posso ir ou fazer aquilo que o meu dinheiro deixa. Amém? Esse é o sistema do mundo. Então precisamos fazer o quê? Renovar a nossa mente ou a nossa maneira de pensar. Por isso que agora eu vou começar. Abra comigo Romanos. Agora eu começo o culto. Romanos capítulo 12. Paulo ele está rogando, não é isso? Olha o que diz. Eu vou para o versículo 2 logo. E não vos conformeis com esse século, ou com esse sistema, ou com esse mundo. Mas é algo que você faz, não é algo que Deus faz por você. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Por que eu tenho que renovar minha mente? Por que eu tenho que mudar a minha maneira de pensar? Por que é importante? Para que eu experimente. Eu vou esperar cair como revelação. Se você não mudar a sua maneira de pensar, você não vai experimentar. Por isso a importância de você mudar a sua maneira de pensar. Porque às vezes você trouxe um legado do papai e da mamãe. E o papai e a mamãe pensavam errado.
papai e a mamãe falaram assim, você precisa estudar muito, você precisa trabalhar muito para ter alguma coisa na vida. E eu não estou dizendo que é errado nenhuma nem a outra coisa. Mas o sistema de Deus não é assim. O sistema de Deus, você já nasce com um chamado. Você já nasce abençoado. Você já nasce suprido. Você não tem falta alguma. Mas o papai, ele pensa que ele é a provisão para o filho. O papai precisa renovar a mente, ele não é dono de nada. Esse sentimento de posse é que atrapalha os outros. Porque ele tem um sentimento de posse, ele acha que ele é que vai fazer. Aonde está escrito isso? Eu falo assim, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. É ele que é o provedor, não é você. Você é um canal por onde Deus alcança o teu filho, que não é seu. Que a Bíblia diz que é a herança do Senhor e você vai dar conta de como cuida. Quer que eu te prove isso com o seu filho? Quando ele nasce, Deus já manda no mínimo 2 anos de leite e garantia no peito. E o pai não, aleluia, eu sou o provedor. Cadê? Qual foi a vez que ele mamou no seu peito? Não é nem você que carrega e nem você que amamenta. Deixa de ser tonto. É simples. E quem gasta mais tempo com ele é a mãe, não é você. Amém, irmãos? Então a gente precisa mudar a maneira de pensar. Já começa por aí. Amém? Então, amado, precisamos mudar a maneira de pensar, né? Para que, o quê? Para que experimentemos qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu e você não fizermos a escolha disso, amado, nós vamos ter problema. Porque precisamos mudar a maneira de pensar. Agora, por quê? Para quê? Porque eu e você fomos treinados por esse sistema deste mundo para viver de salário. O sistema do mundo te treinou a viver de salário. Diga amém, por favor. Amém. Sabe que hoje as pessoas não querem trabalho, elas querem emprego. Sabia disso ou não? Eu estou meio inspirado hoje, né? As pessoas elas não querem trabalho, elas querem emprego. E quer que eu te prove isso? Porque quando elas vão procurar emprego, a primeira coisa que elas perguntam, qual é o salário? Você tem que mudar a maneira de pensar. Agora, quem quer trabalho, quer prosperar. Agora, você quer emprego, né? Falou assim, por quê? O sistema do mundo diz que você precisa de emprego, você precisa de um salário. E aí você se contenta com o salário. Tem gente que passa 40 anos ganhando a mesma coisa. E nada errado. Mas quando você vai estudar a palavra, você vai ver que Deus tem muito mais. O sistema te condiciona a isso. E você já está sabendo que o teu salário não paga os teus sonhos. Aí você fica olhando para os outros que começaram a trabalhar. Você foi atrás de um emprego e alguém procurou trabalho. E aquele que começou a trabalhar, começou a prosperar. Agora, porque ele começou a prosperar, você que tem um trabalho, fala, eu acho injusto, eu tenho 40 anos de emprego e não tenho nada na vida. Aleluia. Quantos acham que tem que mudar a maneira de pensar, irmãos? Tem que mudar. Tem que mudar. Então, eu e você precisamos ter cuidado com isso. Teu salário não paga os teus sonhos, por isso mude a maneira de pensar. Como? Renovando a sua mente. A palavra de Deus nos ensina muito sobre a maneira de pensar. Outra coisa, de não se conformar com esse mundo. O que também ela ensina? A não se amoldar a esse sistema, mas nos ensina a pensar nas coisas lá do alto. Não nas que são daqui da terra. Amém? O sistema desse mundo nos condiciona, nos aprisiona ao quê? A possuir. De verdade, pode ver. Qual é o sonho de todo mundo? Casa própria. Olha o sistema que diz. Você precisa de uma casa própria, porque botaram na cabeça que casa própria é segurança. É errado ter casa própria? Não. De jeito nenhum. Mas depois quando compra a casa própria, você vai ver a casa própria, depois vira uma favela.
toda tinta véia, descascando. Aquilo que era um sonho, depois é normal, é de tijolo e areia. E aí ficar preso naquilo. Tem gente que fala assim, essa é a minha casa, né? Aqui eu nasci, aqui eu vivi, e aqui eu vou. Nunca vai para uma coisa melhor. Olha o silêncio. Eu sei que esse negócio dá uma travada, né? Fica tranquilo, gente, relaxa, isso é a Bíblia, amém? Amém, amado? O sistema desse mundo nos condiciona e nos aprisiona a possuir. Agora, porém, o sonho de consumir, sabe o que faz? Tira a paz de muitos. Que enquanto não tem, não sossega. E quando alguém compra o carro que ele deseja e ele não pode ter, aí pronto. Porque o dinheiro dele não dá. Tem gente que está condicionado a salário, não é assim? Mas o salário está todo empenhado para pagar os empréstimos que tem. Tem 3, 4 anos de empréstimo para frente. Quanto você ganha? Eu ganho 20 mil. Eu falei, rapaz, que benção. Mas está vivendo na Pindaíba por quê? Não, é porque tem um monte de empréstimo para pagar. É a maneira de pensar que você mudar. E sabe, amado, eu não estou com essa mensagem aqui querendo te atacar, não estou querendo de maneira nenhuma, sabe, te confrontar. Eu quero que você creia em Salmos 23, o verso 1. Que o Senhor é o teu pastor. E nada te falta e não te faltará. Como igreja nós precisamos assumir isso como verdade. Amém? Porque senão vamos ser mais uma igrejinha aí, que a gente vai viver a vida toda cantando uns louvorzinhos, entendeu? E o povo não vai ser alcançado, porque para fazer a obra que Deus tem para a gente fazer, precisa de dinheiro. Nós precisamos crescer, prosperar, mudar a mentalidade. Diga amém, por favor, me ajude aí. Pelo menos meia dúzia me ajudar, já me anima já. Se 2, 3 pegar essa mensagem e levar para frente hoje, vai ser um sucesso. Então, amado, nós fomos chamados para governar e acessar no reino de Deus o que nos pertence em Cristo. Eu li para você que Jesus nos resgatou do quê? Da maldição, da falta, da miséria, da doença, da enfermidade. Sabe, amado, quer que eu te prove algumas coisas e não fica chateado comigo não. Sabe, quando João Batista agora deu uma virada na cabeça dele, deu uma espirocada na cabeça dele, ele estava preso, ele chamou os discípulos dele e falou, rapaz, manda lá perguntar para Jesus lá, se era ele que tinha que vir ou a gente tem que esperar outro? João Batista. E aí o Senhor Jesus manda responder para ele lá o seguinte, fala o seguinte, diga lá para ele que o que ele fez está tudo ok. Diga que os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é dado cesta básica? É dado dinheiro? Comida? Aos pobres é para dar o quê? O evangelho. Dá comida para pobre e você vai permanecer na pobreza. O que não fica com raiva não. Porque eu estou falando que eu vivi. Porque enquanto eu arrumei alguém para sustentar a minha mentalidade de pobreza, eu fiquei na pobreza. Eu fiquei todo dia lá esperando alguém me dar uma cesta básica. Quer mudar a vida de alguém? Jesus falou, anuncie o evangelho. É o evangelho que tem poder para libertar a pessoa da falta. Pastor, e você não vai dar comida para ele? Se merecer. Porque ninguém pode colher o que não planta. Eu gosto de seguir Jesus. Eu gosto de seguir Jesus. Amém, irmãos? Isso, amém ou não é verdade. Então nós somos chamados para governar, acessar no reino de Deus tudo aquilo que nos pertence em Cristo. Como é que você ajuda alguém? Fazendo ela acessar em Cristo. Anunciando o evangelho para ela. Se movendo nos dons. Amém, irmãos? Então eu e você, nós não fomos chamados para possuir, nós somos chamados para governar. O que é isso? Mentalidade de reino. Quer que eu te prove isso? Gênesis 1, 26. Vou ler para você, é um texto grande. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Você consegue imaginar Deus pedindo?
Você consegue imaginar Deus na fila? A gente vai ali na Santa Ifigênia ali e tem uma fila lá que tem, todo dia eles dão marmita, né? Você consegue imaginar Jesus na fila da marmita? Mentalidade de pobreza, qual é? Receber. Mentalidade de prosperidade é o quê? Dar. Eu sei que é forte, gente, eu sei. O caldo é grosso. E às vezes desce até entalado. Toma uma água de vez em quando. Mas ou a gente muda a nossa maneira de pensar, ou a gente vai ficar se enganando. Amém, irmãos? Então façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele o quê? Assistência básica. É isso que está escrito? E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhe disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, amado, o que eu quero que você entenda com isso daqui, olha só, Deus nos chama para governar e ter acesso a tudo o que é dele, amém? E a Bíblia diz ainda no 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dêem semente. E isso vos será para mantimento. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. Você só precisa se conformar com isso. Amém? Então não devemos nos conformar com esse sistema do mundo que nos escraviza a viver fora do reino de Deus. No reino de Deus não há falta. Por isso que eu tenho que trazer as pessoas para o reino de Deus. Amém? E do que é formado o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. E a Bíblia dizia: os que dessa maneira servem a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu preciso entender isso, por isso que eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quando a gente lê 3 João, vai ficar claro. 3 João, capítulo 1 e o verso 2, a Bíblia diz: amado, acima de tudo. E quem é que está falando aqui? João, aquele homem que experimentou coisas poderosas, viveu coisas gloriosas, e já está bem velho aqui, aquele que foi levado para a ilha de Pátimos. Esse homem, com toda essa experiência, no final da sua vida, ele diz: acima de tudo, faço votos por tua o quê? Prosperidade e saúde. Assim como é próspera o quê? A tua alma, ou a sua maneira de pensar. Eu serei próspero como a maneira que eu penso. Minha prosperidade está ligada à maneira que eu penso de mim mesmo. Amém? Minha prosperidade está ligada à maneira que eu me vejo em minha alma. Assim como ele se imagina, ele é. Como é que você se imagina? Tem que mudar, amado. Então eu serei tão próspero como eu penso. Sabe a vida que você está vivendo? Sabe, está ligado ao quê? A sua maneira que você se vê. Sua prosperidade está ligada ao que você se imagina. Mas pastor, eu não consigo. Isso é um sistema de mentalidade, de crença. Por isso Jesus nos ensina sobre o reino de Deus. E Ele nos ensina que nós fazemos parte desse reino. E Ele nos ensina que esse reino está dentro de nós. Sua prosperidade é por dentro, irmãos, não é por fora. Eu vou repetir, não é o seu carro, sua casa, o quanto de dinheiro que você tem que determina a prosperidade. E vou repetir, não estou falando de dinheiro.
Prosperidade está ligado a espírito, alma e corpo. Amém, irmãos? Olha o que diz Mateus 6, o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Lembra o sistema do mundo? Quem é o dono desse sistema do mundo? Então você não deve pensar como ele pensa, nem agir como ele age. Amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, e no caso aqui o quê? As riquezas, e essas riquezas aí, quando você vai puxar lá, tá mamon. Amém? Por isso vos digo, Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez do quê? De comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Você não acha sério isso o que Jesus disse? Ele disse, não anda preocupado, muda a maneira de pensar. No reino de Deus, amado, tudo é de Deus e nós temos acesso a tudo. Quando se lembra que Jesus é herdeiro de todas as coisas? Agora, quando se lembra que eu e você somos o que? Co-herdeiro com Cristo. Amém, irmãos? É o nosso direito, é a nossa herança. No reino de Deus, o que você precisa entender é isso aqui. Quanto menos você possui, mais acesso você tem. O reino de Deus é assim. Você acessa. Você chama aquilo que é seu. Agora o sistema do mundo te ensina a possuir. E você nunca é dono de nada. Você tem que ajuntar tesouros aonde? E se você ajuntar alguma coisa aqui, o ladrão rouba. Pois Jesus é quem disse isso. Aleluia, então fomos chamados para ser o que? Mordomos. Deus é a fonte de toda graça e de tudo. Então o que eu e você precisamos fazer? Não se desconectar da fonte. Eu gostei de uma frase do pastor Humberto, quando ele esteve aqui em Guará em 2016. Ele disse o seguinte, troque a posse pelo acesso. Amém, irmãos? É a vontade de Deus que nós sejamos bem-sucedidos. Por isso, amado, quando a gente olha, para a vida de José, que é um grande exemplo para mim e para você, Gênesis 39, o verso 2, a Bíblia diz assim, o Senhor era com José. Eu vou repetir para isso cair dentro de você. O Senhor era com José, que veio a ser homem. Por que ele veio a ser homem próspero? Porque o Senhor era, não estava relacionado a esse mundo. E ele estava na casa de seu senhor egípcio. 3, vendo Potifar, fala assim comigo, vendo. As pessoas precisam ver a sua prosperidade. As pessoas precisam ver que o Senhor é com você. Quando você for próspero, as pessoas vão olhar assim para você. Falar, rapaz, só Deus pode estar fazendo isso na vida daquele homem. Porque o mundo não é assim que funciona. Esse camarada está preso e é próspero. Nada falta para ele, daí alguma coisa diferente na vida dele. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, fala assim comigo, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos, tudo o que tinha, fala assim, acesso. Você tem que ler, vou dar uma lição de casa, ler 50 mil vezes esse versículo, para cair dentro de você. As pessoas vão olhar e falar assim, rapaz, tem alguma coisa na vida daquele cara ali, eu vou colocar minha riqueza na mão dele. Deus é com ele. Deus é com ela. Está escrito isso na sua Bíblia? Quando é que vai começar a pensar assim?
Não é para você olhar as coisas dos outros. É as pessoas que têm que olhar o que Deus faz na sua vida. O que faz um homem próspero não é o que está fora, e sim o que está dentro. Foi o caso dele aqui. Vendo Potifar, que o Senhor é com ele. O Senhor está com você ou não? Sua vida demonstra isso? Fica quieto, não fala nada. Então, você é próspero por dentro. Prosperidade não é ter coisas boas. Prosperidade não é ter, e sim ser. Amém? Estou indo bem devagar para você pegar. Eu não sou próspero porque eu tenho, eu sou próspero porque eu sou. Mas as pessoas, mas você não tem nada. Mas o que isso tem a ver? Eu sou porque a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho porque a Bíblia diz que eu tenho. Cadê? Eu falei assim, quando eu preciso eu chamo. Eu não preciso ficar nessa agonia de possuir. Eu tenho acesso. Antes que eu peça, meu pai já sabe que eu preciso. Amém, irmãos? Então, eu e você, porque nascemos de novo, somos... Onde começou a sua prosperidade? No novo nascimento. Você nasceu na riqueza. Você tem a cara da riqueza, sabia disso? É. Amém, irmãos? Tem alguns irmãos que tem igual sapo na chuva, assim, ó. Olhando para o outro lado para ver se está do mesmo jeito. Dinheiro no bolso, amado, é um efeito de princípios praticados. Amém? Ter dinheiro é um efeito. Você precisa entender isso. A falta de dinheiro é um efeito também do quê? De pensamentos errados. Amém? A falta de conhecimento da vontade de Deus nos faz sofrer. Nós precisamos, entender essas coisas. Pessoas querem ficar ricos. Eu não sei se você sabe, isso é um problema. Quantos sabem disso? Isso é um problema. Mas quer que eu te mostre na Bíblia? 1 Timóteo 6,6, a Bíblia diz assim, ó. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Que é o que? A vida com Deus, com o contentamento. Amém, amado? Porque nada tenho trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Amém? Tendo sustento e com que nos vestir estejamos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. 10 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe, amado, quando você junta todo o contexto que eu estou te falando, esse texto aqui fica sério. Essa agonia de possuir, esse desejo de ter, quando na realidade é ser. Então precisa mudar a maneira de pensar. O propósito da prosperidade é você servir a Deus e não as riquezas. Amém? O propósito de você ser próspero é você servir a Deus e também servir as pessoas. Mas aqueles que caem nessa cobiça, de quererem ficar ricos, segundo esse sistema desse mundo, a Bíblia diz que entra em problema. As pessoas criam uma série de problemas para a vida. Então precisamos estar em constante crescimento, precisamos entender a multiplicação. Porque até mesmo a multiplicação, ela está ligada ao quê? Fidelidade. Fala assim, multiplicação é fidelidade. A ideia de Deus é multiplicação. E fidelidade é multiplicar. Amém, irmãos? E multiplicar no reino de Deus é bem diferente de multiplicar no reino natural. Porque
multiplicar no mundo, né, você tem que investir, fazer uma série de coisas. No reino de Deus você dá, você planta. Amém? Porque Deus, ele é uma fonte inesgotável. No mundo, para você investir, você quer garantias de segurança, não é isso? No reino de Deus não é assim, ele já garantiu tudo. Sua garantia é o Senhor, é a palavra, é o que Deus diz. Por isso aquela viúva fez o que ela fez. Amém? Por isso aquele profeta pôde cumprir o chamado dele. Ele libera uma palavra seca, chega para aquela terra onde ele está, e Deus manda ele para um outro lugar. Ele falou assim: eu já determinei que uma pessoa te sustente. E Deus manda ele ser sustentado por uma viúva que tem a última porção de comida para ela e para o filho. O sistema de Deus é bem diferente do mundo. Amém? Amém, irmãos? O sistema de Deus é bem interessante, né? A mulher tem a última comida e Deus falou assim: faz para ele primeiro. Agora, às vezes a gente na igreja tem outro tipo de pensamento. Então a ideia de Deus é multiplicação e fidelidade é multiplicar. Então eu não posso permanecer da mesma forma em todas as áreas da minha vida. Tem que ter crescimento, tem que ter multiplicação. O que Deus confiou a você tem que multiplicar. E eu estou falando de dons e talentos também. A uns ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Segundo a sua capacidade para o quê? Para multiplicar. Porque o que recebeu 5 multiplicou para mais 5. O que recebeu 2 multiplicou para mais 2. Agora o sistema do mundo que recebe 1 enterrou, dizendo: está aqui guardado, estou te devolvendo. A Bíblia chama ele de servo mau e infiel. Então eu não posso permanecer da mesma forma. Amém, irmãos? Eu preciso crescer. Você entende isso? Que você pode melhorar, que é possível você melhorar em Deus, que você pode crescer financeiramente, que você pode crescer em saúde, mesmo envelhecendo, você pode envelhecer bem. Amém? Mesmo envelhecendo, você pode enriquecer. Algumas pessoas: não, agora eu quero jubilar. Jubilar significa: eu não quero fazer mais nada. No Evangelho não existe isso. Amém? Celhão quer jubilar? Então a Bíblia fala muito a respeito, amado, dessas coisas. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Amém? Por isso que Romanos 12:2 é muito sério. Sabe, a Bíblia fala muito acerca do que pensar. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 5, a Bíblia diz assim: olha, confia no Senhor. Não é para você confiar na instabilidade das riquezas. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes ou não te apoie no teu próprio entendimento. Amém? Não se apoie no seu próprio entendimento. Devemos nos apoiar no quê? No que Deus diz. Não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Tem que mudar a maneira de pensar. Amém? Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Amém? Ele diz o quê? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Em outra tradução diz assim: sou eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém, irmãos? A palavra pensamento aqui é a mesma palavra para propósito, intento e desígnio. Deus é que tem planos para nós. Quando a gente olha para o livro de Colossenses, eu vou citar para você no capítulo 3 e no verso 2, a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto. Amém, irmãos? Não nas que são aqui da terra. Quando a gente olha para 2 Coríntios capítulo 10, o verso 4, olha o que a Bíblia diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, com o propósito de quê? Para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma e toda a altivez que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nessa manhã, amado, você precisa levar cativa a obediência de Cristo a sua maneira de pensar. Essa maneira errada, esse conceito errado de que quando trata esse assunto aqui você fica desconfortável. Tem gente que se trava, mas está indo contra a verdade, está indo contra a palavra é Cristo. Amém?
Principalmente, amado, eu estou te falando porque em tempos da minha vida, quando eu vivia em falta, ou quando eu queria que as pessoas me ajudassem, eu ficava procurando motivos, né, para que as pessoas me ajudassem, e eu ficava procurando desculpa para as pessoas entender a vida que eu estava vivendo. Não, eu estou vivendo assim porque eu nasci numa família pobre, porque minha mãe não teve condição, isso, porque eu vivi no orfanato, eu ficava dando essas desculpas. Mas quando você nasceu de novo, amado, essa porcaria acabou. Não existe mais isso. Você nasceu no reino de Deus, foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Ninguém tem que ter dó de você. Como é que eu vou ter dó de alguém que foi chamado rei e sacerdote? De alguém que é abençoado com toda a sorte de bênção? Por que eu vou ter dó de alguém assim? Isso é a mentalidade do mundo, isso é o que o diabo bota na cabeça dos outros. Por isso que você tem que apresentar o reino de Deus para as pessoas. Não ficar, meu Deus, que dó. Que dó não, vem cá, toma vergonha na cara, vai ler a Bíblia, vai confessar a palavra e muda a sua vida, muda a sua maneira de pensar. Senão você mantém a pessoa naquele tipo de vida, e você vai dar conta disso. Pobreza é uma mentalidade errada. Amém, irmãos? Pensar nas coisas lá do alto. Quando as pessoas, eu não consigo, eu não posso, não. A Bíblia diz outra coisa. Você nasceu de novo? Não, eu sou filho de Deus. Tem alguns, não, eu sou crente. Mas não está aparecendo. Sabe, irmão, eu me lembro quando eu cheguei em Guará. E as pessoas, eu vou falar das pessoas que estavam comigo no início. Assim, mais de 100% delas todas quebradas financeiramente. Com problema financeiro, com problema no casamento, com problema com filhos. Mas o evangelho que eu preguei mudou a vida das pessoas. E que evangelho é esse? O de Deus. Eu não fiquei aqui alisando ninguém, rapaz, eu vou pregar uma mensagem suave, porque senão eles vão embora. Que vai embora. Você não quer mudança de vida, vai ficar aqui no reino de Deus fazendo o quê? Uma laranja podre compromete todo o suco, um pouco de fermento, vai levedar toda a massa. Aí as pessoas, não, ele só prega sobre prosperidade. Vem receber prosperidade com uma palavra como essa aqui. Amém? Então me ensina a prosperidade com a sua vida. Cadê a sua vida? Você quer contra a prosperidade? Me ensina como. Está quebrado igual arroz de terceira. Aí você se torna uma afronta porque você está crescendo. Porque você está fazendo o que Jesus falou para você multiplicar. Para você dominar. Para você ser exemplo. Para você abençoar pessoas. E parece arrogância. Eu sei que parece, mas não é. Tem certas correções que você vai dar no teu filho, que o teu filho fica com raiva de você, não fica? Mas ele não vai embora de casa, né? Então a gente precisa entender essas coisas. Amém? Então, leve cativo todo pensamento errado à obediência de Cristo. O que é isso? Ao reino de Deus. Precisamos nos posicionar, amado. Filipenses 4:8 diz assim, ó. O que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, para mim tudo que é verdadeiro é a Bíblia. Amém? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, viste em mim, ele diz, isso praticai, e o Deus da paz, é o Deus do Shalom, será convosco. Amém? Queria chamar para cá o pessoal da música. E aí eu vou ler de novo com você. Não precisa abrir não. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma ou a sua maneira de pensar. Sabe, amado, pode ser que você esteja num processo, né, de crescimento, né, de vencer coisas na área das finanças, em outras áreas também. Mas esse processo é importante você entender que sua mente precisa ser renovada. E a gente não está aqui para condenar quem está no processo não. Todo mundo aqui está no processo.
Sabe, amado, eu estou num processo porque para a obra que Deus confiou na minha mão para fazer, a gente precisa de milhões, não é de milhares de reais, não. E eu tenho procurado me conformar com essa realidade de que tem que ser um prédio grande. Eu vou precisar de cuidar de muitas pessoas. Quando a gente sair desse prédio aqui, esse prédio eu quero usar para fazer obra social, escola de música, sabe, dar aula. Eu quero preparar pessoas, eu quero que, sabe, crianças sejam alcançadas e elas não sejam trabalhadas por essa mentalidade desse mundo. Então, para ir para um prédio e sustentar isso, precisa de muita coisa, precisa de muito dinheiro. Se Deus pôde, sabe, usar e levantar homens como T.L. Osborne, Reinhard Bonnke, que as cruzadas custavam milhares e milhares de dólares. Será que Deus... Porque o nosso problema não é dinheiro, amado, é mudar a maneira de pensar e crer naquilo que está escrito. E andar à altura disso, ser ousado. Eu conversava com um casal ontem, e eles falaram que foi visitar um pastor, que ele estava num bairro de São Paulo, e Deus falou com ele: eu quero que você abra uma igreja em Alphaville. E ele foi para pagar um aluguel de 70 mil reais, e eles não tinham a menor condição de pagar esse aluguel. E Deus começou a falar com ele, falou assim: quando você passar em frente de um prédio que tiver 7 palmeiras, você vai entender que esse prédio que eu tenho para você tem que ser louco. Deus não chamou para andar de forma natural. Deus, ele vai sinalizar as coisas para você. Agora, às vezes nem todo mundo está disposto a fazer o quê? A ser ousado, a crer que aquilo que Deus está falando é verdade e Deus ainda vai sustentar. Ele foi e alugou aquele prédio, e com poucas pessoas, e Deus falou assim: compra tudo o que precisa. E aí foram na inauguração esses dias atrás lá, esse casal, e esse casal, quando chegou lá, eles não são mais da nossa igreja. Ele falou assim: rapaz, quanto mais eu fujo de você, mais você me aparece. Eu falei: o que foi? Ele falou: rapaz, eu fui numa igreja, um cara aí de 1,5 metro, eu falei: não, 1,5 metro não tem não, sai fora. Vou levar para lá. Ele falou assim: cara, eu vi você no início da igreja em Guará. Você não tem jeito, as pessoas precisam aprender a te ouvir. E aquele mesmo homem agora lá alugou um prédio de 70 mil reais, uma estrutura fenomenal, e com poucas pessoas comprou as melhores cadeiras que se possam comprar, e naquele culto pagaram tudo. Alguém que ousa crer, que ousa mudar a mentalidade, que entende que o que vai fazer não está ligado a ele, porque, amado, as pessoas acham que aquilo que eles vão fazer, a obra de Deus é feita pelo Espírito. Você não foi chamado para fazer do seu jeito nem da sua maneira, porque senão Deus não precisa ser Deus. Se você faz, Deus nos falou de um prédio novo grande. Amado, pode ficar certo, isso é uma realidade. Quanto é que vai ser? Eu não estou preocupado com o valor. Nós vamos discutir sim o valor, mas se é o lugar que Deus tem para nós, nós vamos. Sabe, um dia a gente conversando entre alguns pastores em São Paulo, e nós conhecemos um pastor que ele paga 110 mil reais de aluguel. E aí tinha uma pessoa no meio e falou assim: rapaz, mas se ele paga 110 mil, por que ele não compra o prédio? Eu falei: prova isso para o banco. Faz o banco dar o crédito para comprar. Igreja não tem crédito. É fé. Eu acho que a maior fé é o que alugou o prédio por 110 mil, né? Quem tem mais fé é o que alugou por 110, né? E esse homem era um homem simples que alugou esse prédio. Que Deus falou com ele para ir para essa cidade, porque o seu líder falou que tinha uma visão de abrir uma obra naquela cidade. Ele deixou tudo e foi para lá. É uma das maiores igrejas hoje do ministério desse homem. Quando é que você vai crer que essas coisas é possível para você também? Ou você vai ficar condicionado a esse sistema e preso a salário? Tem gente ainda que se alegra muito com o benefício do governo. Graças a Deus pelo benefício do governo. Eu nunca recebi esses negócios. Eu sou tão abençoado que nem isso eu recebi. Nunca recebi seguro-desemprego. Nunca recebi um benefício do governo, nem fundo de garantia. Porque todo desemprego que eu fui, eu pedi para ser mandado embora. Porque eu não aguentava ficar lá dentro. Meu negócio era trabalhar na rua. Eu queria fazer o meu salário.
Eu sempre fui assim. Eu sempre coloquei metas para a minha vida. Não sou crente preguiçoso. E quando você faz esse tipo de escolha, você vai acabar confrontando pessoas. Você pensa que tem um rei na barriga. Eu falei, eu não penso, eu tenho certeza. Não só o rei, mas o reino. Eu era assim? Não. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Eu não era assim. Mas quando eu fiz a escolha de mudar a minha maneira de pensar, minha vida mudou. Porque a palavra é carregada de poder. Eu sabia que para mudar a minha vida só um milagre mesmo, só Deus mesmo. E a forma disso era o quê? Acolher a palavra com mansidão, entender que eu estava errado e mudar a minha maneira de pensar. Amém? Aleluia. Eu vou ter que falar. Vocês estão vendo que está faltando um monte de gente hoje, né? É o sistema do mundo. Alguns acham que pode fazer a escolha de simplesmente não vir no culto. Alguns acham que um trabalho no culto de domingo de manhã vai pagar as contas. Eu duvido, impossível isso. Impossível. São pessoas que precisam desenvolver a fé para viver uma vida boa. Não é o seu trabalho que determina a sua vida. Sabe, o que eu não gosto é depois. Porque depois essas pessoas vêm me mandar mensagem, me procurar. Me poupa disso. Vai falar com Deus. Toda ação tem uma reação. Amém? Principalmente comigo. E eu não tenho problema se as pessoas gostam ou não. Se as pessoas, eu vou embora. Meu irmão, foi muito bom o tempo que durou. Te agradeço por você estar conosco nesse tempo. Mas acabou. Eu não vou mudar por causa disso. E eu sei que isso não é grosseria. Eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? Eu li algo. Isso, tudo que eu estou pregando aqui, amado, é resultado de leitura, é resultado de oração, de inspiração e de ouvir outros ministros também. Eu não sou tão inteligente assim não, fica tranquilo. Estava lendo ontem, quando eu cheguei do casamento do Alexander, um livro de um homem de Deus chamado T.L. Osborne. Ele diz em seu livro, Como Desfrutar de uma Vida de Abundância, ele diz o seguinte: as sementes de felicidade, do sucesso, da saúde, da prosperidade foram dadas a você por Deus. E Ele lhe deu o direito de plantá-las. A pessoa mais pobre na terra tem tanto direito como qualquer outra pessoa de plantar essas sementes do sucesso e da prosperidade e de ceifar uma colheita em sua própria vida. Sabe, não tem diferença. Todo mundo pode prosperar. Todo mundo pode viver uma vida boa. Deus não deu isso para algumas pessoas. São sementes que você planta. Você muda a maneira de pensar. E as sementes, elas precisam ser primeiro plantadas na sua vida. A palavra de Deus são sementes. Amém? Então precisamos entender que riqueza não é um milagre, é um processo. Mas ninguém quer entrar pelo processo, né? É mais fácil pedir, né? É mais fácil ficar... Você viu essas pessoas que vivem pedindo? Elas trabalham com essa mentalidade. Não, eu vou pedir porque é mais fácil. Agora arruma um trabalho para essas pessoas não querem. Infelizmente, elas não querem. É um sistema, é um aprisionamento. Agora o evangelho pode mudar essas pessoas. Se você dá dinheiro, você mantém ela lá. Agora o evangelho, mesmo que elas não queiram receber, você vai trazer sementes, e aquelas sementes vão um dia germinar. Amém? Então, precisamos entender que riqueza não é um milagre, é um processo. Riqueza é uma escolha que eu faço. Dinheiro flui, prosperidade é um fluxo que eu entro e não é um acidente. Prosperidade não começa de fora e sim de dentro. Eu sou próspero desde o meu nascimento, desde que eu nasci de novo. Amém? Por quê? Espiritualmente somos prósperos.
porque espiritualmente somos prósperos, vamos experimentar mudança na maneira de pensar e também na saúde do nosso corpo. Vamos também experimentar prosperidade nos relacionamentos. Vamos experimentar e desenvolver o que? Uma vida de nobreza. Fala assim, uma vida de nobreza. Nobreza é viver uma vida inspirada para alcançar outras pessoas. Agora, como é que se alcança outras pessoas? Com o Evangelho. Você é a resposta de oração para as pessoas. Eu vou repetir, você é a resposta de oração para as pessoas. Você não pode ser a resposta para quem não está fazendo nada. Amém? Muitos homens na Bíblia eram nobres, como Paulo, Salomão e muitos outros. Salomão, quando falou com Deus, quero encerrar falando isso com você. Salomão, quando falou com Deus, foi pensando em outros, não nele. Quando se lembra a oração dele? Lembra da oração de Salomão? Qual foi a oração dele? Quando se lembra? Ele pediu sabedoria para o quê? Para cuidar do povo. Ele não pediu sabedoria para ter dinheiro, para ter carro, casa. Amém? Ele pediu o quê? Sabedoria. Em 1 Reis, você vai ver que o entendimento dele era sabedoria e entendimento para governar o povo de Deus. E isso é o que? Nobreza. Em 1 Reis 3:3, Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava ao Senhor e andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Ele tinha uma vida com Deus, e essa vida que ele lembrava do seu pai, a oração dele falou: Senhor, me dá sabedoria para mim cuidar do povo. Um homem próspero é um homem com habilidade dada por Deus para suprir necessidades da humanidade. Amém, irmãos? Agora, o que é prosperidade? Prosperidade bíblica não se trata de coisas materiais, mas está ligado direto ao que? A nossa redenção, ao sacrifício que Jesus fez por nós. É isso que eu e você precisamos entender. Fomos redimidos do que? Da miséria, da falta, do medo, da pobreza e da doença. Isso é prosperidade. Está ligado à redenção. Agora temos uma nova vida, uma condição favorável para viver uma vida maravilhosa e viver bem sucedido por meio de Cristo Jesus. Quando não muda a perspectiva, não vai haver mudança. Por isso que precisa ter uma mudança na maneira de pensar. A vida de um homem não consiste na quantidade de coisas que ele possui. Por isso em Lucas 12:15, olha só, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Está ligado ao que você está disposto a se oferecer, a dar. E quando Deus encontra alguém que não tem problema com essa questão de possuir, mas de ter acesso, Deus pode usar aquela pessoa para alcançar a humanidade. Como foi com Telly Osman, como foi com Reinhard Bonk e tantos outros homens de Deus. Então prosperidade está ligada diretamente à fidelidade. Prosperidade financeira, eu sei que você sabe, é relativo. Não podemos mensurar isso. Precisamos entender que a consciência de falta não pode fazer parte da nossa vida. Por quê? Eu vou encerrar com isso. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você pode ficar em pé? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você faz com o seu dinheiro agora afeta a sua eternidade e os tesouros que você terá no céu. Então permaneça fiel. Amém? Nós vamos cantar uma canção. Vem para cá, gente. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lembra, Deus, Ele confia uma medida para você. Se você for fiel no que Ele confiou a você, a Bíblia diz que Ele te colocará sobre o muito. Agora, se pois vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, se você não é fiel, se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará
o que é vosso. Amém, amado? A qualidade-chave que Deus busca em mim e em você é a fidelidade com aquilo que Ele confiou a você, inclusive o seu dinheiro, porque Ele te deu dons e talentos, confiou bens, riquezas. Agora, a fidelidade em lidar com isso vai mover coisas no reino do Espírito. Amém? Vamos cantar uma canção e eu quero orar junto com você.